Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Um dos efeitos terríveis da guerra é que as pessoas são obrigadas a sair às pressas e deixar tudo para trás. A Organização Internacional para as Migrações anunciou que na Ucrânia mais de 8 milhões de pessoas tiveram de deixar suas casas e encontrar abrigo em outros lugares do país. Em menos de um mês, a quantidade de deslocados aumentou 24%. Os números foram anunciados pela Organização Internacional para as Migrações. Além dos deslocados internos, 5 milhões e 900 mil ucranianos fugiram do país desde a invasão russa em 24 de fevereiro. O balanço inclui dados até 3 de maio e representa um aumento na comparação com as 7 milhões e 700 mil pessoas registradas em 17 de abril. Dos deslocados internos, 63% são mulheres e quase metade foi obrigada a abandonar suas casas no leste do país, onde está concentrada a ofensiva russa. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, 36% dos deslocados, ou seja, 2 milhões e 900 mil pessoas, estão em lugares relativamente seguros no oeste da Ucrânia. E organizações humanitárias denunciaram a exploração de mulheres refugiadas da Ucrânia. Medo que vai além dos campos de batalha na Ucrânia. Autoridades e organizações humanitárias não descartam a possibilidade de mulheres refugiadas serem vítimas de redes de prostituição. Um dos temores é de que homens ofereçam acomodações com segundas intenções. Les victimes de traite des êtres humains, ce sont des victimes cachées, au fond. As vítimas de tráfico humano são basicamente vítimas ocultas e, por isso, muitas vezes não se reconhecem como vítimas. O processo, desde a detecção até a identificação, é bem longo. Acho que em alguns meses poderemos obter um feedback e identificar as vítimas. On va pouvoir peut-être avoir des retours et se rendre effectivement peut-être d'identifier des victimes. Na França, a maior parte do asilo recai sobre pessoas que disponibilizam como abrigo as próprias casas. Existem ofertas que deixam as associações indignadas. Alguns só aceitam jovens ucranianas sem filhos e outros ousam dizer que procuram receber loiras de olhos azuis. Héberge, vous savez qu'on a fait beaucoup appel donc à la solidarité, à demander à des... Vocês sabem que tem havido muito apelo por solidariedade, pedidos para que as pessoas abriguem refugiados. Em meio à iniciativa, existe o risco de aproveitamento da vulnerabilidade dessas mulheres e crianças que vão chegar a essas casas onde homens poderão explorá-los. Chez lui, ou même d'hommes aussi, pour les exploiter. Para detectar o problema, as organizações foram treinadas e os voluntários começaram a exigir requisitos e documentos dos anfitriões. Os grupos de triagem também alertam para os refugiados para nunca deixarem documentos de identidade com os responsáveis pelos abrigos. Aujourd'hui, on n'a pas de cas avérés de traite des êtres humains. En revanche, on sait qu'il y a... Até hoje, não há casos comprovados de tráfico de pessoas. Por outro lado, sabemos que às vezes há suspeitas e dúvidas sobre crianças e mulheres que são explorados ou usados para cometer crimes e mendicância forçada. A exploração laboral também não é descartada. Pour les mineurs ou de mendicité forcée, il peut y avoir également de l'exploitation par le travail. As mulheres ucranianas são consideradas presas fáceis, especialmente quando redes de tráfico no leste europeu já estão ativas. A Europol alerta para o problema desde março. As ucranianas, juntamente com seus filhos, representam 90% dos refugiados do conflito. As sanções internacionais começam a surtir efeito na indústria bélica russa, que está com dificuldades para repor os mísseis que seu exército utiliza na Ucrânia. A afirmação foi feita por um funcionário do Pentágono. A Rússia já lançou tantos mísseis contra a Ucrânia que ficou com falta de armamentos guiados de precisão e tem problemas para restituí-los, declarou à imprensa o funcionário que pediu anonimato. Acreditamos que as sanções e restrições à exportação, especialmente de componentes eletrônicos, tiveram um efeito na base industrial da defesa russa, acrescentou a fonte. Por isso, lançam sobre grandes cidades como Mariupol e Kharkiv bombas não guiadas que não distinguem entre alvos militares e prédios de apartamentos, explicou. Além disso, as forças russas seguem tendo problemas de fornecimento e disciplina, inclusive entre os oficiais, que se negam a obedecer às ordens e avançar, ressaltou a fonte. E em protesto contra a guerra na Ucrânia, manifestantes jogaram tinta vermelha em embaixador russo na Polônia.
O embaixador russo na Polônia foi atingido com uma substância vermelha por ativistas pró-Ucrânia em Varsóvia quando tentava depositar uma coroa de flores para marcar o dia da vitória sobre os nazistas, comemorado todo 9 de maio. Com gritos de fascista e bandeiras ucranianas, os ativistas bloquearam a passagem do embaixador enquanto ele se encaminhava ao mausoléu, impedindo que ele depositasse a coroa de flores. A embaixada russa tinha planejado a cerimônia, mas cancelou depois de uma resposta negativa da administração local. O embaixador, no entanto, apareceu mesmo assim. Uma jornalista palestina da Al Jazeera foi morta ao ser atingida por tiros na Cisjordânia. A morte da jornalista ocorre em momento de grande tensão entre israelenses e palestinos. A veterana jornalista Shirin Abu Akleh, da Al Jazeera, cobriu uma operação do exército israelense no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. O canal com sede no Catar afirmou que a repórter de 61 anos foi assassinada deliberadamente e a sangue frio pelas forças de Israel, mas o primeiro-ministro do país, Naftali Bennett, afirmou que provavelmente a correspondente foi morta por tiros palestinos. Abu Akleh, uma palestina cristã que também tinha cidadania americana, era uma figura de destaque no serviço da emissora em língua árabe. Um fotógrafo da AFP no local afirmou que ela usava o colete de imprensa quando foi atingida. O exército citou uma troca de tiros das forças de segurança e que está investigando o fato e a possibilidade de que os jornalistas tenham sido atacados por palestinos armados. A Al Jazeera pediu à comunidade internacional que responsabilize Israel pela morte intencional da correspondente. A morte da jornalista ocorre em um momento de grande tensão entre israelenses e palestinos. Desde 22 de março, Israel foi alvo de vários ataques que provocaram a morte de pelo menos 18 pessoas. A autoridade palestina chamou a morte da jornalista de execução e parte do esforço israelense para esconder a verdade da ocupação na Cisjordânia. O governo talibã no Afeganistão ordenou que as mulheres cubram o rosto em público. O não cumprimento da regra pode ocasionar na demissão ou prisão do pai ou parente masculino mais próximo da mulher que for pega com o rosto descoberto fora de casa. O Talibã deu um passo importante na restrição das liberdades das mulheres ao determinar que as afegãs usem em público um véu que as cubra da cabeça aos pés, de preferência uma burca, símbolo da opressão no país. Até agora, o Talibã exigia que as mulheres usassem pelo menos um hijab, um véu que cobre a cabeça, mas deixa o rosto descoberto, enquanto recomendava o uso da burca. Este é o primeiro decreto nacional sobre o assunto. Qualquer pano que cubra o corpo é hijab, mas não deve ser transparente para revelar o corpo e não deve ser apertado para revelar os órgãos do corpo. O Departamento de Estado americano afirmou que os Estados Unidos estão preocupados com a erosão dos direitos das mulheres no país. O Talibã impôs o uso da burca durante seu primeiro regime entre 1996 e 2001, durante o qual conduziu uma forte repressão aos direitos das mulheres, de acordo com sua rigorosa interpretação da Sharia, a lei islâmica. Na época, os agentes do Ministério da Promoção da Virtude açoitavam as mulheres flagradas sem a burca. E em Cabul, um grupo de afegãs, a maioria com o rosto descoberto, protestou contra a decisão do regime talibã de tornar obrigatório o uso do véu em público para as mulheres. A vida das mulheres segue perdendo terreno no Afeganistão. O Talibã tornou obrigatório o uso do véu integral em público, o que motivou um protesto de pelo menos 12 afegãs na capital Cabul, a maioria com o rosto descoberto. O grupo conseguiu caminhar por 200 metros antes de ser dispersado pelas forças do regime, que também mandaram a imprensa parar com a cobertura da manifestação. O decreto, que ordena as mulheres a se cobrir da cabeça aos pés, incluindo o rosto em público, os talibãs afirmaram que, em nome da tradição, preferem a burca, véu integral normalmente de cor azul que cobre integralmente as mulheres e tem uma grade na altura dos olhos. Mas explicaram que outros véus, que deixam apenas os olhos descobertos, também serão tolerados. O regime pediu ainda às mulheres, caso não tenham motivo forte para sair, que permaneçam em casa.
Queremos viver como seres humanos, viver como criaturas nobres, não viver cativas em um canto da casa, não ficar presas na jaula de casa e nossos maridos irem implorar por comida. Nós não desejamos dias assim. Entre o fim do governo Talibã em 2001 e a saída do Afeganistão das últimas tropas estrangeiras no ano passado, as afegãs voltaram a estudar e foram integradas ao mercado de trabalho, apesar do forte conservadorismo do país. Mas, desde agosto de 2021, a realidade mudou com a volta do regime. Os islamitas excluíram progressivamente as mulheres dos empregos no setor público, proibiram que frequentassem o ensino médio e restringiram os direitos de deslocamentos. E olha só, 13 cubanos se arriscaram em uma jangada para chegar aos Estados Unidos remando. Mas, quando estavam a apenas 11 quilômetros da Flórida, foram obrigados pela Guarda Costeira norte-americana a voltar para casa. Cuba vive uma nova onda migratória e muitos não hesitam em se arriscar no mar para deixar a ilha. Há 2 semanas, 13 moradores de São José de las Lajas, na província ocidental de Mayabeque, se lançaram em uma travessia marítima com destino aos Estados Unidos. Como barco, uma precária jangada de madeira com 6 remos. Aqueles que têm dinheiro venderam tudo e passaram pela Nicarágua, mas não temos essa possibilidade. Se todos nós vendêssemos as nossas coisas juntos, mesmo assim não conseguiríamos ter uma única pessoa para passar pela Nicarágua. E aí? A gente fez uma invenção barata, uma construção de baixo custo. Era uma câmara de ar, um pneu de trator, aí o outro tinha um pedaço de poliespuma, um pedaço de corda e amarramos tudo isso. Como dizem, nos jogamos à sorte para que Deus pudesse nos ajudar a entrar nos Estados Unidos. No segundo dia de viagem, a comida acabou e no quarto, os aventureiros acharam que iam morrer depois de serem atingidos pelo mau tempo. Aqueles foram os dias mais tristes para todos nós. Se eles sofreram no mar, nós sofremos ainda mais aqui. Pedimos muito a Deus que protegesse a todos, porque não apareciam em lugar nenhum. Na noite de 16 de abril, eles passaram horas de bruços abraçados às tábuas da rústica jangada, balançando de um lado para o outro. Remávamos e não conseguíamos avançar. O mau tempo não nos deixava e havia ondas enormes. Todos pedimos a Deus, pedimos de tudo, pedimos para que Ele nos desse ouvidos lá de cima. Nos cobrimos e quando acordamos pela manhã, estávamos bem próximos das águas dos Estados Unidos. Isso foi uma coisa incrível. Isso foi uma coisa incrível. O grupo estava a mais ou menos 11 quilômetros de Key West, na Flórida. Mas foram interceptados pela Guarda Costeira americana e tiveram de regressar à ilha cubana de barco. Assim como eles, cerca de 1.500 navegantes foram interceptados nos últimos meses. Aproximadamente 78 mil cubanos entraram nos Estados Unidos vindos do México entre outubro e março, quase o dobro do que deixou a ilha na chamada Crise das Vigas em 1994, a 4ª onda de imigração cubana após a ascensão de Fidel ao poder. Os irmãos Roque já tentaram 3 vezes emigrar para os Estados Unidos e dizem que vão continuar tentando. Se as coisas continuarem como estão nesse país, tudo tão difícil e tão duro, não resta outra alternativa para minha família e para meus filhos. Eu tentaria. Havana retomou as negociações migratórias com Washington e reivindica os 20 mil vistos de imigração anuais que os Estados Unidos se comprometeram a conceder desde 1995. A ilha atravessa a pior crise econômica em quase 3 décadas, provocada pela pandemia e pelo endurecimento do embargo de Washington. Um estudo faz um alerta sobre as recentes ondas de calor que estão vinculadas ao aumento médio da temperatura do planeta. Isso pode piorar se o aquecimento global seguir aumentando. O aquecimento causado pelas atividades humanas também aumenta a frequência e a intensidade das inundações em algumas regiões do mundo e de algumas secas, mas a ligação é menos sistemática e apresentado como um guia para jornalistas. Até recentemente, cientistas estavam relutantes em vincular fortemente um evento específico às mudanças climáticas, mas a ciência da atribuição alcançou um grande progresso nos últimos anos. Os autores do estudo estimam que o episódio de calor extremo que atingiu a América do Norte em junho de 2021, com um recorde de 49,6 graus Celsius no Canadá, teria sido quase impossível sem o aquecimento global. A recente onda de calor na Índia e no Paquistão ainda está sendo analisada, mas os cientistas alertam que as temperaturas próximas de 50 graus Celsius registradas vão ser normais, se não consideradas frio, em um mundo com temperaturas médias 2 ou 3 graus Celsius maiores. Até o momento, o mundo ganhou quase 1,2 graus Celsius em média em comparação com a era pré-industrial.
E essas ondas de calor afetaram uma grande barreira de corais que fica na Austrália. Por causa da alta temperatura das águas, os recifes apresentaram um branqueamento. Um relatório de monitoramento revelou que uma prolongada onda de calor na Austrália causou o branqueamento de 91% da grande barreira de corais do país. Dos 719 recifes estudados, 654 mostraram danos, na primeira vez em que estes danos acontecem em paralelo ao fenômeno climático de Laninha, que, em tese, esfria as temperaturas dos oceanos. O texto do governo adverte que a mudança climática tem piorado e a grande barreira de corais experimenta as consequências disso. Este é o quarto branqueamento em massa sofrido pelo maior recife do mundo desde 2016. O fenômeno é causado pelo estresse térmico dos corais e pela consequente expulsão das algas brilhantes que vivem no coral e dão a característica cor. Os corais esbranquiçados continuam vivos e podem se recuperar se as condições melhorarem, mas os que sofrem muito com o fenômeno apresentam níveis de mortalidade elevados. O relatório é divulgado 10 dias antes das eleições federais na Austrália, em 21 de maio, nas quais as mudanças climáticas emergem como uma questão-chave para os eleitores. O maior diamante branco já leiloado voltará a ser vendido na Suíça. Chamado The Rock, o diamante que foi extraído e polido na África do Sul há mais de 2 décadas, será leiloado por um valor estimado de até 150 milhões de reais. O maior diamante branco já leiloado, o The Rock, com 228,31 quilates, a Christie's, tradicional casa de leilão britânica, vai ser responsável pela venda. Ter um diamante de mais de 200 quilates em qualquer venda é um verdadeiro privilégio. É perfeitamente simétrico, está estimado em 20 a 30 milhões de dólares e espero fogos de artifício na quarta-feira aqui no Four Seasons. O último recorde obtido pela Christie's por um diamante branco similar foi de 33,7 milhões de dólares em 2017, também em Genebra. Ao lado do The Rock vai estar o The Red Cross Diamond, um diamante amarelo de 205,07 quilates. Grande parte do valor da venda, estimada entre 7 e 10 milhões de dólares, vai ser doada. Esta é a terceira vez que a casa de leilões recebe lances pela gema. A primeira foi em 1918, quando o Sindicato dos Diamantes ofereceu a pedra em auxílio à Cruz Vermelha Britânica e à Ordem de São João, Real Ordem da Cavalaria do Reino Unido. E os destaques internacionais ficam por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau!